Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me diz aí, você sabe quais são os riscos do DeFi? Se não sabe, me acompanha até o final desse vídeo para descobrir. Mas se você já sabe, deixa aí nos comentários o que já conhece e me acompanha também que eu tenho certeza de que você vai curtir. Eu sou Rodrigo Kiefer e nesse vídeo eu trago para vocês os principais riscos para quem está no mercado DeFi. Antes de começar, já deixa o seu like e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E se não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. Mas então, quais são os principais riscos do DeFi? Primeiro, risco operacional, ou risco da operação, ou risco de usar, né? Não saber o que está fazendo, ou seja, achar que está interagindo com um contrato verdadeiro, mas na verdade você está interagindo com um contrato malicioso ou fraudulento, um contrato falso, que está ali só para roubar. Você assinar, dar autorização e te roubar. Achar que está interagindo com um contrato, mas na verdade está interagindo com a moeda, com o token propriamente dito, ao invés do smart contract do DeFi. Achar que está enviando da corretora para sua carteira, mas na verdade você está enviando para outra carteira, ou da corretora para o contrato propriamente dito, ou para a moeda de forma errada. Quais são os tipos de pessoas que geralmente correm mais esse tipo de risco? As pessoas leigas que realmente não sabem o que estão fazendo, ou seja, que elas estão começando agora, que estão aprendendo, que ainda não conhecem do mercado DeFi, que ainda não conhecem muito bem de cripto. E tem as pessoas que já conhecem ou que acham que conhecem. Elas acabam negligenciando os riscos e acabam assinando contratos fraudulentos meio que sem querer. Essas pessoas que acham que conhecem, geralmente elas conhecem alguma coisa, ou às vezes até muito, mas elas acabam negligenciando por conta de conhecer e acabam caindo em algumas fraudes, como já aconteceu inúmeras vezes e tem várias notícias sobre isso por aí. Uma dica para quem tem falta de conhecimento e precisa estudar mais no mercado cripto e DeFi é estudar e, claro, seguir os vídeos aqui do canal. Bom, o segundo risco é o risco de mercado, que é o risco que qualquer mercado volátil tem, assim como as ações tradicionais. No mercado cripto e no mercado DeFi, também estamos falando de ativos voláteis. E existe sim o risco do preço do ativo cair, subir e trabalhar ali a sua volatilidade. Então, o ideal é que você procure por ativos mais consolidados, que já estão aí no mercado há bastante tempo. Estude bastante antes de começar a investir nele. Se você quiser investir num token que está começando agora, invista com pouco dinheiro, entra com pouco capital, só para conhecer mesmo, para ver se vale a pena mesmo. Não entra com a mão cheia. É muito importante você ter esse estudo e você saber no que você está investindo. É uma dica que fica aí para vocês. O terceiro risco é o risco da blockchain. Esse é um risco de quando investimos em projetos que não utilizam uma blockchain consolidada. Que pode, ou seja, ela pode conter bugs, ficar fora do ar. A blockchain nunca pode ficar fora do ar, ela tem que estar sempre ativa. E já ocorreu inúmeras vezes, por exemplo, na rede Solana, dela cair, ficar fora por um período de tempo. Até em blockchains centralizadas, o CEO, né, no caso que já aconteceu, por exemplo, foi na Binance, na BNB Smart Chain, de apertarem um botão mesmo para a blockchain ser desligada, ou seja, estava acontecendo um problema e pararam a blockchain durante um período de tempo para poder resolver o problema, enfim, ou até mesmo ataques cibernéticos com o objetivo de explorar brechas de segurança na rede e derrubá-las. Ou seja, a blockchain ela é a lei ali nas criptos, né? Então ela não pode ficar fora do ar nunca. Então é importante você investir em projetos consolidados, em projetos que já estão há muito tempo no mercado rodando e que já se provaram no tempo. Eu sei que o próprio Bitcoin ele é muito novo ainda, ele só tem 11, 12 anos, mas mesmo assim você tem que trabalhar ali com ativos e tokens e blockchains que já estão há mais tempo no mercado. O quarto risco é o risco do próprio smart contract. Ele é o risco principal do DeFi. E esse risco ele é muito maior em projetos novos, ou seja, onde os contratos inteligentes podem conter bugs ou falhas de segurança, permitindo que usuários mal intencionados explorem essas falhas, se beneficiando de alguma forma da falha, ou seja, emitindo mais token do que deveria ou fazendo alguma coisa a mais do que o smart contract deveria permitir, ou até mesmo roubando a cripto de dentro dos projetos, como acontece de vez em quando, a gente vê notícias por aí de exploits que acontecem, e aí os hackers vão lá, exploram. Aconteceu recentemente um exploit na Curve, que por um acaso é um projeto que não é novo, é um projeto mais antigo, mais consolidado, e mesmo assim encontraram uma brecha de segurança lá e roubaram Ethereum dos usuários. Então uma dica que fica aí é sempre analisar, estudar e entender
os riscos que você pode estar correndo. E, novamente, se você vai entrar em um projeto novo, entra com pouco capital, com capital que não tem problema se você perder, que não tem problema se acontecer alguma coisa. Então, procure investir o capital mais pesado em tokens e ativos, em projetos mais consolidados. O quinto risco é o risco do projeto, que é o que eu venho falando aqui, que eu falei nos outros riscos anteriores, que é os projetos novos, que são poucos conhecidos, que podem existir brechas de segurança a serem exploradas, os DApps mais novos. Os DApps significa Decentralized App, ou seja, é aquele DApp. A Uniswap é um DApp, a Trader Joe é um DApp, a Curve é um DApp. Todos são aplicativos descentralizados, que ainda não se provaram no tempo, né? E existe também, que é um risco até de mercado do que do próprio projeto, é aqueles casos em que as pessoas começam a ver, por exemplo, um token subir de preço e logo bate aquele FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora, né, e acabam entrando com a mão um pouco mais pesada, no sentido de, eu não posso ficar fora desse projeto, eu não posso perder essa oportunidade. E aí, logo depois, o dono do projeto ele faz um rug pull, que é a puxada de tapete, né? Pegando ou vendendo tudo, e a moeda do projeto acaba indo a zero, praticamente instantaneamente, né? Um exemplo foi no hype na época da série do Round Six da Netflix, né? Que criaram uma moeda chamada Squid, referente ao Squid Game, né? E do nada ela se valorizou absurdamente, né? E logo em seguida ela foi a zero. E assim, é o que eu falei, esse risco não é de mercado. Quem comprou a moeda sem estar no DeFi, comprando na corretora mesmo, passou pelo mesmo rug pull de ver seu dinheiro ir a zero do nada, assim, de uma hora para outra, instantaneamente. O sexto risco seria o risco do oráculo. Vocês sabem o que é um oráculo no mundo cripto? De forma resumida, o oráculo é quem traz para dentro da blockchain dados externos, como por exemplo, para criptos que representam cotações de moedas, como o euro ou o valor do ouro. E se esse oráculo, por exemplo, falhar ao trazer essa informação, você tem o risco de ter seu ativo precificado de forma errada dentro do DEP. Existiu um caso, por exemplo, quando a UST da Terra Luna começou a despencar, teve aquele problema da Terra Luna e a UST começou a despencar. Teve DEPs onde o oráculo ele estava precificando o valor da UST em 10 centavos de dólar, quando na verdade ele estava a 1 centavo de dólar. Então, teve gente que se aproveitou dessa brecha e foi multiplicando o dinheiro fazendo arbitragem. Inclusive, hoje, a maioria dos projetos das DApps, né, dos Decentralized Apps, eles acabam usando mais de um oráculo ali para poder mitigar esse problema, né? O oráculo mais conhecido atualmente é a Chainlink, mas tem outros, né, que são utilizados e os DApps normalmente estão começando a utilizar mais de um oráculo justamente por conta desse problema que pode acontecer. De, por exemplo, eu precificar um valor, o usuário acaba comprando no valor quando na verdade está em outro. Por exemplo, esse é um exemplo de pessoas que, por exemplo, compraram a moeda a 10 centavos quando na verdade ela valia 1. Ou vice-versa, né? Eu posso também estar comprando a 1 quando na verdade ela vale 10. Mas deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo explicando com mais detalhes como os oráculos funcionam, o que eles são. A dica que eu deixo para vocês é que não negligencie e nem ignore os riscos. Saibam que eles existem e gerencie seus investimentos dentro de suas estratégias e estude bastante os projetos antes de investir neles. Pesquise, corra atrás, não saia investindo só porque alguém falou que seria interessante investir ou que aquele projeto vai dar futuro ou qualquer coisa do tipo. Estuda, procura se informar, vai no site oficial, olha o paper, tenta entender um pouco mais do projeto antes de investir nele de fato. E se você ficou até aqui, comenta um eu fiquei e não perde tempo não. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado de novos conteúdos por aqui. Aproveita para compartilhar com seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Eu fico por aqui e até a próxima.